Parece que esse assunto da investigação do filme Bolsonaro, Dark Horse, voltou à tona agora, justamente porque estavam tentando, tem o pessoal aí que vocês sabem, que estava tentando deixar isso na maciota, no esquecimento. Ninguém falava mais nada, Flávio Bolsonaro tinha falado que era página virada, estava tudo certo. Né? Reinaldo Azevedo, jornalista, ele diz que estão tentando manipular, né, junto com André Mendonça, para deixar no sigilo, para não ter nenhum risco para os bolsonaros, né, ou para essa falcatrua aí que aconteceu nesse filme, na produção desse filme. Então isso, a Polícia Federal, ela, graças ao Dino, né, o ministro Flávio Dino, que autorizou a Polícia Federal a acessar a investigação sobre emendas e o filme Bolsonaro. Então, o Dino fez com que as investigações voltassem, né, e deu um avanço nas investigações, né, porque tem um pessoal também que não quer deixar quieto. E aí eu vejo a seguinte notícia: o Dino ainda mandou a polícia de São Paulo enviar dados para a produtora de Dark Horse e a Polícia Federal, né? A Polícia Federal. E outra coisa, a Polícia Federal terá acesso total a todas as provas ligadas ao Dark Horse após a decisão do ministro Flávio Dino. Bom, e aí isso atualmente está envolvendo ONG, né, ligada a essa produtora, ao filme, à produção do filme. Tem coisas ligadas à dona da produtora, né, ligada à Ancine. A Polícia Federal pediu que a Ancine responda, né, uma coisa meio mesquinha, né, segundo o Reinaldo Azevedo, uma espécie de investigação no estilo da comédia, podemos dizer assim, né? Meio patife, né? Vamos fingir que a gente vai investigar. Pedir Ancine, não. Pedir a quebra do sigilo de tudo, né? Isso que é o mais importante. E o André Mendonça está em cima disso tudo aí para tentar proteger ao máximo esse suposto crime, né? E o Bolsonaro. Então a gente tem notícias como a Polícia Federal agora terá acesso total, né? A Polícia Federal pede à produtora Dark Horse que abra todas as contas do filme, tudo, todos os pagamentos, contratos, tudo. Quanto o orçamento da parada, os comprovantes de pagamento, tudo, toda a movimentação para tudo que é ligada à produção do filme e ao filme. Toda a movimentação financeira e tudo. E a gente ainda não sabe muita coisa, né? Porque justamente o Mendonça está mantendo no sigilo. Assim como o Reinaldo Azevedo falou que, poxa, né, o caso do Lulinha, os caras abrem o sigilo, né, e tem que abrir o sigilo do caso do Dark Horse, né? Seria mais justo para todos. Se o Lulinha cometeu o crime, se ele é criminoso, ele que pague, né? A gente não tem nada a ver com isso. E estão fazendo isso em relação ao Lulinha agora, em período eleitoral, justamente para manchar a imagem do Lula, né? Para prejudicar a campanha do Lula. Isso é claro e objetivo. Até porque o Lulinha não é político, não exerce poder político atual e não tem nada a ver com o fato do Lula ser presidente. É filho do cara, sim, mas não tem nada a ver com o governo. Bom, então a gente sabe que tem os dados obtidos pela investigação da Polícia Civil de São Paulo sobre o Instituto Conhecer Brasil, produtora responsável pelo Dark Horse. O material será incorporado ao inquérito ao STF
que apura suspeita de que recursos de emendas parlamentares possam ter sido utilizados para financiar a produção do filme. O material foi compartilhado e autorizado, o compartilhamento do material foi autorizado pelo ministro Flávio Dino. E quem está aí nessa investigação em relação às emendas é o Mário Frias, tá? Que há essa suspeita de que desviou, né, da emenda para fazer o filme também, né? Então, em junho, tem uma ONG, né, que é ligada à empresária Carina Ferreira da Gama, que é dona do Instituto e sócia da produtora Go Up, né? Ela é uma das donas aí da produtora que fez o filme do Bolsonaro, que se chama Go Up, que foi alvo da operação Wi-Fi, que apura suspeita de irregularidades em contrato de aproximadamente 108 milhões por ano firmado com a Prefeitura de São Paulo sob a gestão de Ricardo Nunes. Então a gente tem dinheiro público, o Flávio fala que é dinheiro privado para fazer um filme, mentira dele, né? A gente sabe que a gente tem a Prefeitura de São Paulo, a gente tem ONG ligada, tem a produtora do filme, tem a questão da Ancine. Então as investigações da Polícia Civil de São Paulo buscam entender parte de recurso foi desviado para financiar a produção do filme do Bolsonaro. Então, solicitando o compartilhamento das informações, a Polícia Federal afirmou que esse instituto ocupa posição central na apuração desses possíveis emendas parlamentares. E aí tivemos aí busca de mandados, né, de busca e apreensão. Para os investigadores, elementos apreendidos na Operação Paulista, né, que apreenderam computadores, celulares, documentos contábeis, notas fiscais, comprovantes de pagamento, registros financeiros, né, que podem contribuir para esclarecer a origem e o destino dos recursos, acelerando o andamento do inquérito. Então, graças à investigação do Intercept Brasil, que isso veio à tona. Porque ninguém iria investigar. Ninguém. Absolutamente ninguém. Ia passar batido. A gente sabe que tem os atores, que o filme existe. Tem muita gente ainda que indaga se esse filme realmente existe, ou foi só para lavar dinheiro, foi só para, né, fazer a corrupção. Então, assim, mas a gente não está vendo nada, né? A gente não viu nenhuma declaração sobre esse dinheiro que Flávio Bolsonaro pediu ao Vorcaro, né? Desses 61 milhões que ele pediu ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. E aí, o andamento das investigações estão mostrando que há ligações entre Banco Master, entre Vorcaro, entre produtora, ONG, etc. Até prefeitura. Então, os aportes sob investigação, quem estão sendo investigados nesse momento, alvos, são de autoria deputados do PL, como Mário Frias, Bia Kicis, Marcos Polon, né, e Marcos Polon. O primeiro apontado como possível intermediário dos trâmites de Flávio com Vorcaro, né? Ou seja, estamos falando do Mário Frias, né? E ele nega. Ele nega que os repasses têm relação com o filme, que a verba era para projetos sociais devidamente estruturados, supervisionados por órgãos federais. Mas antes ele não tinha negado, ele falou que não tinha dinheiro, né? Que ele não tinha visto esse dinheiro em relação ao Flávio e o Vorcaro para financiar o filme. E agora parece que a coisa mudou. Agora, é bom deixar claro que os repasses do Vorcaro para o filme do Flávio fazem parte de outra frente de investigação, que está
sob relatoria do ministro André Mendonça. Então, ele autorizou o inquérito após um parecer favorável da PGR. Então, a gente está falando que a Polícia Federal está no foco agora, nesse momento, em cima da Carina, né? Da Carina Ferreira Gama, a dona da empresa que produziu o longa. Então, eles realizaram essa operação, ela cumpriu o mandado de busca e tal, e a operação policial também cumpriu buscas no ICB e que mantém contratos com a prefeitura. A Go Up também foi alvo, né, que é a produtora. Então, essas investigações são com focos diferentes. No caso da Polícia Federal, o objetivo é saber se ocorreu a lavagem de dinheiro no envio do recurso do filme, né? Esses valores foram usados para manter o deputado federal Eduardo Bananinha, né, caçado lá nos Estados Unidos, né, para conspirar contra o nosso país, né? Então, queremos saber, né, se isso realmente aconteceu, se esse dinheiro serviu para isso, né? E o próprio Flávio Bolsonaro também é alvo do inquérito, que corre sob sigilo, né? Justamente pelaquela conversa que apareceu com o Borcaro, né? Bom, e vale ressaltar também que a Polícia Federal, de acordo com as apurações, Mário Frias destinou 2 milhões à produtora de Carina, né? Dona dessa produtora aí. Que também outros 2 parlamentares federais teriam enviado recursos para a produtora. Então é isso, tem que quebrar o sigilo geral, né? Mandar todos os dados para a Polícia Federal, abrir todos os dados do negócio do filme, da produtora, as contas da produtora, né? Prestação de contas, tirar o sigilo, ter acesso total às provas ligadas ao Dark Horse, ver também, investigar essa questão das emendas parlamentares, e é isso. Vamos ver até quando eles vão tentar segurar isso aí, né? Esconder isso daí. A gente não sabe nem se isso vai acabar em pizza, né? A justiça burguesa a gente sabe como é que é. Vamos aguardar os próximos capítulos. Se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante, seu comentário será lido. Se inscreva, deixa o like aí, engaje, comente. Obrigado por assistir. Tamo junto na luta. Valeu, falou.